Senhor, fala agora através da exposição da Tua Palavra, usa-me, impede que eu fique inserindo as coisas que são só minhas, mas que apresente, explane e expanda aquilo que é fiel à Tua Palavra, mas que aquilo que de fato cumprir esse mistério seja recebido como verbo Teu. Em nome de Jesus. Amém. Eu cresci naquela época, eu tive um probleminha quando eu estava crescendo, porque como um bebezinho que estava falando inglês antes de português, muitas vezes eu criava encrenca com babá ou com empregada. Por exemplo, eu tive uma empregada que ficou desesperada, achou que eu era louco, porque tocava no rádio aquela música da Roberta Flack, que tinha lançado naquela hora, que chama Killing Me Softly, Matando-me Lentamente. A música diz ta 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 ta, e a letra da música diz, eu fui ver aquele rapaz cantar e ele cantava maravilhosamente bem, a voz dele ia me matando lentamente com as suas palavras. E eu chorava, e a empregada falava, oxe, música tão bonita, tá chorando por quê, guri? E eu falava, ele tá matando ela. Eu falava, tá não. E eu chorava desesperado. Isso sempre criava encrenca, né? E também tem o fato de que, para mim, e isso é algo que eu guardo com memória, com carinho, eu herdei do meu pai a consciência do que luta política era e do que não era. Herdei da nação o medo de meu pai desaparecer. Quando ele saía de casa, às vezes, para fazer as coisas da igreja e começava a se atrasar, era o comecinho dos anos 70, os anos de chumbo, e a mamãe me chamava e a gente orava junto, pedindo para Deus proteger o papai. Quando desapareceram as primeiras pessoas que nós conhecíamos e tudo. Papai tinha tido uma história com a esquerda, tinha abandonado completamente isso, mas parece que na memória ficava, na memória do regime, o que era. Mas a mamãe, do lado da mamãe, eu herdei aquela coisa meio hippie. Porque o papai nos anos 60 no Brasil, politizado. Mamãe nos Estados Unidos nos anos 60, o quê? Flower Child, uma criança da flor. E então, canção de ninar para mim era Puff the Magic Dragon, era coisinha desse tipo. Peter, Paul e Mary. E tinha aquela música bacana, beça, que diz, a tradução, eu dou a tradução antes para não ficar chato, ela diz, quando a Lua estiver na 7ª casa e Marte se alinhar com Júpiter, então a paz virá por sobre a Terra, é a era de Aquários. Vocês lembram da música, né? When the sun is in the 7th house and Jupiter... Então, essa música anuncia a chegada de um novo momento e de uma nova era. Qual não é a minha surpresa? Quando eu começo a ler teologia, quando eu começo a crescer como menino crente, e eu descubro que nós temos um equivalente dentro de casa, dentro do mundo evangélico, aqueles que diziam o Antigo Testamento marcava a era do Pai, severidade, lei. O Novo Testamento marcou a era de peixes, de Jesus Cristo. E agora nós estamos entrando na era do Espírito Santo. Aquários, Espírito Santo, sei lá, não tem muita diferença. E dá um aperto no coração de pensar como é que alguém pode raciocinar dessa maneira, quando a revelação é tão clara que nós vivemos a era do Deus triuno, que nós vivemos a epopeia humana, dentro de aspas que eu não canso de dizer para vocês. Deus no seu conselho eterno dizendo, farei para mim um povo, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E Deus dizendo, eis agora a habitação de Deus com o seu povo. E Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos nesse processo todo. A humanidade surge como expressão de um pacto da Trindade com a Trindade, de Deus Pai com o Filho, com o Espírito, do Espírito com o Pai e o Filho com o Espírito e o Pai. E não existe essa história de pegar e achar que a igreja por muito tempo ignorou o Espírito Santo, agora é a hora de enfatizar o Espírito Santo, porque ele é algo distinto da obra do resto da Trindade. Ao mesmo tempo, não é certo diante de Deus fragmentar a obra redentiva e se esquecer de que o Espírito Santo é parte constante de toda essa obra, que é o Espírito do Senhor que nos guia. E eu trago agora
vou procurar empacotar e colocar um lacinho e fechar uma sequência de alguns sermões, esse é o 5º, em cima da questão dos dons. Por quê? Porque eu creio que os dons são as ferramentas que Deus deu para que a igreja se edifique e cresça. Mas os dons são frutos de tremenda confusão. E especialmente porque é ali na questão dos dons que a gente confunde os diferentes aspectos da obra da Trindade e faz uma salada mista até do significado do que são os dons. Então o que eu fiz? Eu comecei, tempo atrás, mostrando que é o próprio Paulo, todo o raciocínio sobre dons é o Espírito Santo falando por Paulo. Quando o Espírito Santo fala, através de um autor humano, ele garante que a mensagem que ele quer que esteja ali vai estar, mas ele não apaga o autor humano. Ele só não deixa que o autor humano fale o que ele não quer que seja falado. Então, o apóstolo Paulo, que é aquele que descreve para nós toda a concepção que nós temos sobre o que são os dons do Espírito Santo como ferramentas para o crescimento da igreja, ele tem um versículo no qual ele dá para a gente a macroestrutura. Ele oferece para a gente o fator de organização para o resto fazer sentido. Porque ele vira e fala assim como há diferentes dons, mas um só Senhor, e as realizações e os serviços, mas um só, assim como há diferentes dons, mas é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Espírito, são os dons do Espírito, os dons são diversos. Aí ele fala que existem serviços, mas é o mesmo Senhor Jesus Cristo que chama os crentes para trabalhar em serviços diferentes. E aí ele fala, mas é o mesmo Deus e Pai que realiza, de acordo com o seu propósito, os crentes na igreja. Mas a manifestação do Espírito Santo, ele dá de forma livre para um fim proveitoso. Eu gastei um sermão inteiro explicando que o que ele está dando ali para a gente é o guia básico de como é que eu estruturo as outras listas de dons que ele oferece em diferentes partes, diferentes epístolas. Ou seja, ele fala ali que existem os dons do Espírito Santo, os dons, e ele conecta com o Espírito Santo. E, de fato, nós vamos encontrar numa epístola paulina, em Romanos, que é exatamente onde está o básico, onde está o beabá, é o estrutural, e ele vira e fala assim, que existem dons que o Espírito Santo dá aos crentes, e ele descreve esses dons. E aí a gente vai descobrir, lá em Efésios, que ele vira e fala que o Senhor Jesus Cristo, no contexto de dons, ele fala, assim como ele subiu, ele desceu e deu dons aos homens, daí fala, e o Senhor Jesus Cristo concedeu na igreja, uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, e ele descreve os serviços de Cristo. Lembra que eu falei daquele versículo que coloca as 4 categorias diferentes? De repente eu já tenho uma lista que descreve uma das categorias e outra. E ele continua e fala das realizações que o Pai faz. Então eu tenho uma 4ª coluna. E finalmente ele fala das manifestações do Espírito Santo, como essa 4ª coluna, essa 4ª categoria. E eu expliquei logo no começo que se fosse um gráfico, se eu estivesse construindo um gráfico aqui com 4 cabeçalhos, cada um com uma coluna, uma lista. Primeiro dons básicos, depois os serviços de Cristo, e depois eu estivesse construindo aqui uma lista das realizações que o Pai faz. Note, cada um deles é ligado com a obra de uma pessoa da Trindade. A última lista seriam as manifestações do Espírito Santo. Esse quadro eu precisaria traçar uma seta daqui para cá, e talvez o que eu fizesse é começar com essa seta com cores bem fortes aqui, e essas cores vão ficando tênues para cá, num gradiente de cores. Por quê? Porque aqui, no lado de cá, Deus dá os dons e manda que eu desenvolva meu dom. Identifique e desenvolva. Aqui, Jesus Cristo me chama para aplicar esse dom. Tem um pouco menos de controle meu. No primeiro, eu tenho uma responsabilidade grande. Deus dá e eu tenho que usar. No segundo, Cristo chama onde eu vou aplicar. No terceiro, Deus, o Pai, resolve me confirmar. Minha parte já é menor. E, finalmente, nessa 4ª coluna, eu quase não tenho envolvimento humano. Não existe muito de meu lá. Exceto
ter feito o resto fielmente, estar entregue nas mãos de Deus para que Ele faça. Por isso o título do sermão. De fato, entendido direito, a velha música de escola dominical de criança, se o Espírito mandar pular, pula, não está errada. Porque o Espírito do Senhor vai, no final das contas, ser não só o sopro de vida da criação, não só o selo de união mística minha com Jesus Cristo e, portanto, com o Pai, mas ele vai ser também a fonte de vida hoje, que aponta para o Filho e que me mantém firme no Pai. O que são essas manifestações do Espírito Santo? 1 Coríntios 12, versos 7 a 11 diz assim. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Enquanto você acha, deixa eu dizer uma coisa. Comecei falando daquela questão do erro de pensar, agora entramos na era do Espírito. Por quê? Porque a maioria das pessoas quer opor a ação do Espírito Santo ao resto da obra redentiva completa. Como se fosse assim, eu sou salvo por Jesus, mas e agora? Agora é o Espírito Santo que vai me santificar. E não entende que Deus está trabalhando como um todo. O que você vai descobrir quanto às manifestações do Espírito Santo é que, por dificuldade de entender como é que as manifestações se relacionam com o resto dos dons, você vai ter duas tendências. Em alguns lugares, ignoram-se as manifestações. Não, acabou, não existe mais isso, tudo isso é tempos idos e acabou, não existe mais. Em outros lugares, as pessoas vão olhar para isso e falar, não, isso aqui é prova de verdadeira espiritualidade. Isso. O resto é frieza, letra morta. Isso sim é prova. E elas vão começar a discutir entre si. E sabe quando duas pessoas discutem e uma não está falando com a outra, uma está falando através da outra? Está perpassando a outra. Como se fossem duas pessoas conversando e o que a outra pessoa fala passa aqui e o que essa fala passa direto pela outra. Entram nessa discussão. Eu tenho procurado, nos outros sermões sobre os dons, amenizar isso. Hoje eu preciso de forma direta mostrar que isso é um desrespeito ao Espírito Santo de Deus. Tá? 1 Coríntios 12, 7 a 11 diz assim, a manifestação do Espírito Santo, essa é a manifestação, tá? Há dons do Espírito Santo que ele dá aos crentes. Está logo ali no versículo anterior. Há serviços de Cristo, serviços que o Senhor dá. Há realizações do Pai, mas aí ele vira e fala, mas a manifestação do Espírito Santo, essa é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito deixa que a pessoa realize cada uma dessas coisas. É isso que está escrito aí? Olha, é para vocês serem bereanos, é isso que está escrito aí? Está escrito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Notou que ele está criando uma categoria à parte do resto do ensino dos dons? Os dons é uma dotação que Deus te dá, uma capacitação especial para um trabalho. O serviço ou o ministério é onde Cristo te chama para aplicar isso. A realização é a confirmação que Deus dá da sua obra, daquilo que você está fazendo na aplicação dos seus dons no ministério que Cristo chamou. Mas agora ele estabelece, mas existe uma quarta categoria, só que essa categoria é completamente dependente da vontade de quem? Do Espírito Santo. Ela vai e vem. O Espírito resolve fazer de acordo com um propósito útil. Útil para quem? Útil para você, para mostrar que você é espiritual. Não. Útil para a igreja. Quando há necessidade, o Espírito Santo pega e faz e usa. Então, vamos tirar o primeiro mito. As manifestações do Espírito Santo como manifestações espirituais comprovam ou pelo menos demonstram a maturidade espiritual da pessoa que é usada na manifestação.
Certo ou errado? Tão completamente errado que, com todo respeito, se alguém argumentar isso, é só lembrar da mulinha de Balaão. Porque o Espírito de Deus pode resolver falar o que ele quer falar até através de uma mula. Tá? O ponto não é esse. O ponto é que as manifestações do Espírito Santo apontam para ele e não para a pessoa com quem acontece. Existe alguma coisa que a Bíblia diz que sejam sinais de maturidade e crescimento no Senhor? Sim, existe, mas não tem nada a ver com os dons. Como é que você sabe se uma macieira está sadia? Se tem maçã boa, é pelos frutos, certo? E é pelos frutos que a qualidade das nossas raízes, do nosso caule, são reconhecidos em Cristo. Quais são os frutos? Quais são os frutos do Espírito Santo? Então, os frutos do Espírito Santo, sim, são indicadores de saúde espiritual. As manifestações do Espírito são indicadores da necessidade da igreja no momento e no lugar. E o Espírito de Deus usa. E a ênfase está no começo, vocês notaram no texto. Ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Não falou que existem dons e que a esse dom se manifesta em milagres. Falou. A manifestação é dada a cada um visando um fim proveitoso. E aí repete no final. Um só Espírito realiza essas coisas e distribui como lhe apraz. Não tem nada a ver comigo. Ele faz do jeito que ele quer. Então, se os dons do Espírito Santo são algo que todo crente tem e precisa aperfeiçoar, se Jesus Cristo dá um serviço para cada crente e chama para trabalhar na igreja, servindo com o seu dom de uma forma ou de outra, e se quem realiza a obra é Deus, o Pai, o Espírito Santo se manifesta de acordo com a sua vontade e independente da nossa. Essa manifestação dele não visa nada em mim. Esse é o segundo mito que precisa cair. Primeiro, a manifestação do Espírito Santo não prova nada a meu respeito. Segundo lugar, o fim da manifestação do Espírito Santo não é a minha edificação. Então, vamos lá, o pessoal confunde as bolas mesmo, né? A Bíblia fala de variedades de línguas em termos do que aconteceu em Atos 2, onde os apóstolos pregavam em sua própria língua e os outros entendiam em línguas diferentes. Ali, quando ele fala do dom de línguas, ele está falando de uma ação sobrenatural na qual Deus utiliza pessoas para falarem a mensagem do Evangelho em línguas que elas não conhecem, ou as capacita para entender o que foi dito. Essa é uma coisa. No decorrer do ensino sobre dom, Paulo entra numa discussão a respeito de uma outra coisa que todo mundo confunde. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e ele dá a entender que era hábito em algumas das igrejas cristãs, aquilo que a gente chamaria de glossolalia, que é falar com Deus em oração em línguas que a pessoa não compreende. E ele diz que não é para proibir isso. O outro é dom, é para o crescimento da igreja. Mas ele reconhece que existe essa prática também. E ele diz que não é para proibir, mas ele regulamenta. O que ele fala? Ele fala, tem de ter alguém que possa interpretar se for fazer em público, se não é proibido fazer em público. Ele diz mais, ele diz, quem ora sem entender o que fala, quem fala glossolalia, não edifica a mais ninguém. E nem edifica a sua mente. Porque o espírito, a alma, pode sentir proximidade de expressão. Mas a mente vai não edificada. Então já existe essa confusão de pegar línguas, por exemplo, e eu estou indo direto na goela aqui. Pegar línguas como glossolalia e trazer ela como se ela tivesse, como se ela fosse parte do set de dons e de ferramentas para a igreja. Mas aqui diz que as manifestações todas têm um fim proveitoso para a igreja, de edificação da igreja. Então, se o próprio apóstolo Paulo fala, aquele que ora em língua sem entender o que fala,
faz isso sozinho no seu quarto, porque senão não edifica ninguém, a não ser que haja intérprete. Aí sempre tem alguém que me pergunta, mas se tiver intérprete na igreja, você deixa? Deixo. Se Edu levantar e começar a falar em glossolalia, e aqui desse lado o Everton levantar e começar a interpretar, e o Paulo do lado de lá, eu vou fazer só 3 coisas que eu creio que não são desrespeitosas a Deus. Everton, por favor, só um segundo. Edu, espera. Paulo, espera. Paulo e Everton, venham aqui, por favor, cada um de vocês no canto. Pega um papel e uma caneta e interpreta por escrito o que ele falar. E depois eu vou comparar. E com certeza, se vocês dois interpretarem separadamente no papel o que ele falar, eu vou ter que virar e falar, uau, de fato aqui aconteceu aquilo que Paulo falou que é muito raro. Eu suspeito que não vai acontecer. Algumas pessoas perguntam, e para aqueles de vocês que são mais teologicamente envolvidos, tem uma discussão toda sobre ser ou não ser cessacionista, ou seja, acreditar que as manifestações extraordinárias cessaram. O assunto todo é um campo minado. Em primeiro lugar, porque se você está falando de manifestações de revelação, é claro que elas cessaram. Mas dentro dessa estrutura que eu estou propondo para entender os dons, não tem nova revelação contida na estrutura. Tá? Agora, a outra pergunta é, cessou tudo que é extraordinário? E é interessante que quando forçado, eu não gosto de precisar dar vamos dizer assim, um rótulo técnico, mas quando forçado a minha resposta é, eu sou um cessacionista histórico, mas não exegético. Vou querer dizer o que significa. Histórico porque eu creio que hoje em dia Deus tem usado outros meios na igreja, mas não há impedimento bíblico, por isso não é exegético, que proíba isso de acontecer em algum momento. Aliás, há previsões de que quando estiver chegando num certo momento, de novo nós vamos ver algumas ações extraordinárias das manifestações que são mais mirabolantes. Então aí é só para constar, cessacionista histórico, não exegético. Mas vamos voltar aqui, vamos tentar ouvir o texto, o que o texto fala. Vamos lá. Línguas como glossolalia. Por que não? Não é a manifestação da qual trata o texto aqui, porque o texto já colocou que todas essas manifestações do Espírito Santo só ocorrem visando um fim proveitoso para o corpo de Cristo. E o próprio Paulo já usou, e é o mesmo cara que está escrevendo, e é o mesmo Espírito Santo que está inspirando, em outro lugar dizendo, se alguém ora de uma forma que ninguém compreende, sua mente não é instruída e os outros não são edificados. Então não tem um fim proveitoso. Agora, o que é, hein? O que eu acho que é essa glossolalia? Língua de anjo? Mesmo? Anjo tem língua, com certeza, devem ter linguagem. Paulo usa a metáfora, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor não seria nada. Mas ele está falando isso porque ele está falando com gente que está falando essas línguas estranhas. Como que eu entendo o ensino sobre língua estranha? Você já experimentou um momento de tanta emoção que você não consegue botar em palavras? Você já experimentou uma angústia tão profunda que tudo que você consegue fazer é soluçar e balbuciar? Já? Você já experimentou, os casados, os não casados tampem os ouvidos, um momento de tanta intensidade no qual não é possível expressar com palavras o que está se sentindo? Vamos lá. Quando Paulo faz a referência específica, dando a instrução e limitando o que deve ser feito. E ele admite a possibilidade de que alguém fale a Deus com palavras que não são palavras e que a própria pessoa não compreende, mas ele manda que faça isso fechado no seu quarto. E para aqueles que ficam empolgados quando eu falo de cessacionismo, quando eu falo que não existe, vai com calma, lembra que ele mandou não proibir. Mas ele regulou e disse, manda fazer no quarto fechado. Eu acho que ali nós estamos falando de uma comunicação não proposicional, que existe. Gemidos, pranto, palavras incompreensíveis também funcionam
como uma forma de comunicação, mas é uma comunicação não propositiva. E ele está admitindo que existe a possibilidade de se falar com Deus dessa maneira, mas está regulando. Bom, esse desvio é para dizer, vai aí o terceiro mito. Vocês lembram? Primeiro, não é prova de espiritualidade de ninguém. O segundo é que o propósito não é a própria pessoa. O terceiro é de que eu preciso ter uma visão clara e bíblica e destrinchar as coisas e não jogar qualquer coisa mística ou que eu interpreto como potentosa na vala comum de manifestações do Espírito Santo. Porque ele dá aqui, por modelagem, coisas específicas que ele explica o que são. Vamos ver o que são. O conteúdo de cada uma das manifestações. O que é palavra de sabedoria? A um é dado palavra de sabedoria. À luz do resto do ensino da palavra, é claro que isso daí é uma habilidade sobrenatural ou espetacular de discernimento, algo extraordinário. O Espírito Santo dá para alguém pontualmente. Ninguém é dono de uma manifestação do Espírito, por isso que chama manifestação. Dom, ele te dá. Serviço é uma comissão. Realização, ele faz. Manifestação é o quê? Ele vai lá, manifesta e volta. Não é algo permanente. Palavra de sabedoria. A um é dada a palavra de sabedoria. O que é? Uma manifestação extraordinária onde Deus dá e concede pelo seu Espírito a alguém uma capacidade espetacular de discernimento que é manifestado de forma momentânea, não permanente, mas de uma forma que, vamos colocar assim, espanta todo mundo porque não é humano esse discernimento. Eu já vi acontecer isso, vocês também. É aquele momento no qual alguém tem um discernimento espiritual e percebe alguma coisa que o conselho da igreja estava armando com o pastor. O pastor tinha descoberto alguma coisa errada e disciplinado um presbítero. Esse presbítero era muito amigo dos outros e eles resolveram que iam armar uma arapuca para o pastor e 3 presbíteros, então, começaram a fazer certas ações contra o pastor e contra outros 2 presbíteros do conselho. É horrível quando acontece isso, né? E aí eles tiveram uma reunião do conselho e um presbítero mais velhinho, que estava muito angustiado porque sabia da armação, ele orou e falou: Senhor Deus, eu te peço, nós estamos numa situação tão difícil aqui, onde palavras estão contradizendo uma pessoa a outra, onde nós não sabemos quem está com a verdade. Nós te imploramos, Senhor, manifesta a tua verdade de uma forma que nos surpreenda. Em nome de Jesus, amém. Terminou a oração. Antes do pastor, que era o presidente do conselho, continuar, ele mesmo virou para um dos outros presbíteros do outro lado e falou: irmão, pode falar o que Deus quer que você fale. E o outro falou: não, é o seguinte, nós armamos para o pastor e a gente fez isso. Ele falou, ele vomitou tudo. Deus, vamos lá, de uma forma inversa ali, Deus fez com que ele não escondesse. Ele falou, ele destravou, ele levou um susto no meio, porque ele descobriu que ele contou tudo que não era para contar. Agora imagine o inverso disso. Essa palavra de sabedoria é quando Deus dá a alguém a capacidade de olhar numa situação e ver o que os outros não estão vendo. Quando o Espírito Santo resolve que é preciso uma interferência especial, que ele não vai deixar a coisa correr o curso natural das coisas, que também está sob o controle dele, mas que para o benefício da igreja, nessa hora, ele vai botar o dedo ali e vai tocar o coração, fazendo com que haja essa manifestação. Então, palavra de sabedoria, discernimento especial em momentos difíceis. Muitas vezes o Espírito manifesta isso para pessoas em liderança, quando estão em momentos cruciais de não saber o que fazer. A gente sabe ver a diferença
do discernimento, prudência natural que uma pessoa tem, e quando a coisa é realmente extraordinária. E Deus dá essa manifestação. Outra, palavra de conhecimento. É quando o Espírito dá ao indivíduo um conhecimento sobrenatural de algo que ele não sabia anteriormente. Quando Deus dá a alguém a capacidade de sacar alguma coisa que outros não estão vendo, e que ele mesmo não sabia, de perceber. Então o apóstolo Paulo recebe Ananias e Safira no templo, o apóstolo Pedro, e eles trazem o quê? Eles trazem uma oferta e o dízimo de um terreno que eles venderam. E vai lá e entra Ananias vai primeiro, provavelmente. Agora eu estou fantasiando, viu? Não é palavra de conhecimento. Não é nada que está sendo revelado. Mas só para vocês imaginarem, Ananias chega um pouco mais cedo, porque Safira ficou lá, passando batonzinho, afinal de contas, eles iam lá levar uma oferta tão grande para a igreja, ela precisava estar na estica, né? Então, Ananias vai lá antes, e Safira vem andando atrás dele com aquele salto, tec, 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 Luís XV, no meio da Palestina. E ela vem e entra na igreja. O que os apóstolos falam? Ei! A Deus não se engana. O terreno era de vocês. Se vocês quisessem vender o terreno e dar a parte que quisesse para a igreja, ou não dá nada, vocês tinham o direito, o que vocês não têm o direito é de chegar aqui mentindo, dizendo que venderam o terreno por X e estão dando o dízimo de X, quando na verdade vocês venderam esse terreno por outro preço. Para que essa piada? Como que ele soube isso nessa hora? Devia ter uma Gestapo da igreja, né? Espiões, informantes. Não. O Espírito deu a ele o conhecimento de que aquilo tinha acontecido. E nesse momento, então, bom, o que aconteceu com Ananias e Safira, vocês sabem, né? Sabe? Morreu. É um daqueles raros casos que a gente fica até meio... Não é sem graça, mas fica assim com uma certa dificuldade, um nó na garganta para explicar exatamente o que estava acontecendo ali. Mas isso fica para outra vez. Se você estiver curioso, porque eu cutuquei isso daí, entra lá no site da igreja, que tem um sermão meu de uns 3, 4 anos atrás sobre isso daí. Sobre não se brincar com Deus, e aí eu falo sobre Ananias e Safira. Fé. Manifestação extraordinária de fé. O que significa? O Espírito de Deus manifesta para um fim proveitoso para a igreja, manifesta uma capacidade extraordinária de alguém descansar em Deus e confiar em situações que ninguém mais consegue ver. Deus dá a alguém a certeza absoluta de que essa pessoa pode descansar e confiar em alguma coisa que os outros não estão conseguindo ver. Ora, fé é a e a convicção. Pois de vez em quando o Espírito Santo dá isso de uma forma extraordinária para alguém, e essa pessoa não consegue nem explicar por que é que ela está tão certa do que Deus está fazendo, mas ela está. Existe isso. Mas o Espírito dá isso para benefício seu? Imagina só, vamos ser coerentes, porque a gente pensa nisso, então é o seguinte, quando eu estiver passando minhas aflições na vida, eu vou pedir a Deus que dê uma manifestação de fé para eu crer e descansar. Não, isso é pessoal. Aqui ele está falando de manifestações que são para o fortalecimento da igreja. Ele não está falando da vivência pessoal com Cristo. Aliás, a fé de descansar no Senhor em toda situação, essa é para mim uma obrigação, não é uma manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é quando, para um fim proveitoso da igreja, ele me dá algo que vai muito além da minha capacidade. Ela tem um caráter mais institucional, apesar de agir no indivíduo. Certo? Curas. Dons de curas. O que significa isso? Aí fica mais complicado, né? Para alguns eu já consigo ver nos seus. Aí sim, pastor. Amém. Agora sim, agora está ficando mais no espírito. E outros estão falando, será que o Davi vai empentecar aqui? O que significa? Honestamente, o que o texto quer dizer? A uns é dada a manifestação de dons de cura.
que em algumas situações o Espírito Santo permite, para que a mensagem do Evangelho seja confirmada, para que a igreja veja e tema para o benefício do corpo de Cristo, ele permite que algumas pessoas manifestem o poder do Espírito Santo operando curas. Mas espera, e tudo que eu disse antes, alguém tem o dom de cura, então é um curandeiro? Não, é uma manifestação que vem e vai. Vocês já viram alguém ser curado pela oração de um crente? O que eu nunca vi é alguém que cura todo mundo toda vez que ora por eles. Só Jesus fazia isso. Nem os apóstolos todos faziam isso. Jesus fazia. Mas às vezes Deus faz isso e opera de forma extraordinária. Mas, de novo, o objeto de trabalho de Deus nesse caso é o benefício da pessoa que foi curada? Não, é a construção do corpo de Cristo. E aquela manifestação vem como confirmação da palavra, ela vem para resolver uma situação, ela vem. Porque senão, sem desrespeito, mas senão cai naquela história, a gente corre o risco de fazer uma caricatura do Evangelho parecida com aquela da história do pastor que resolveu que ele precisava curar 2 pessoas lá na igreja, 3, 4, para poder mostrar, né, que tinha poder. Então ele mandou que viesse o fanho e o aleijado que precisava usar muleta aqui na frente, e ele mandou todo mundo fechar os olhos, botou as mãos e começou a orar e dizer: Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. E aí ele pegou e falou: fala, fanho! E o fanho falou: olha, errado, caiu. Eu não estou querendo ser desrespeitoso, não, mas pensa só na situação que a gente entra se nós reduzirmos a ação de Deus de cura a algo que pode dar certo, pode não dar certo. Dá para correr esse risco com Deus? Então, é bem fácil entender que o apóstolo Paulo está aqui se referindo a alguma coisa que acontece quando o Espírito Santo resolve fazer. E que ele faz de uma forma clara. Eu tenho dificuldade... Vamos lá, volta para aquele cessacionismo histórico e não exegético meu. Eu acho perfeitamente possível que Deus resolva um dia, de repente, o presbítero Custódio está aqui na frente fazendo oração intercessória, como fez hoje. E de repente você está com a sua espinha dorsal quebrada numa cadeira de rodas, e no meio daquela oração ele de repente vira e fala: e no nome do Senhor Jesus, levanta, e põe a mão, e você levanta e sua medula foi recomposta. Eu acho que isso é possível porque a Bíblia diz que é. Eu tenho muito pouca tolerância para quem sai fazendo cura para fazer passar dor de cabeça, caspa, piolho, aquilo que é inconstatável a autenticidade do que aconteceu. Isso me incomoda profundamente, porque eu acho que é brincar com Deus por criar uma vulnerabilidade de interpretação. Horrível. É muito fácil criar manipulação espiritualizadora nas manifestações do Espírito Santo, porque a gente está mexendo com aspectos e coisas que têm um caráter subjetivo, junto com outras coisas objetivas. Como jovem pastor, eu lembro quando tentaram me ensinar como é que fazia para derrubar uma pessoa, sabe, pondo a mão e... Eu não vou fazer aqui para não parecer ridículo, mas pondo a mão na testa de alguém, fazendo a pessoa cair, e eu me lembro como eu me assustei de perceber como o aspecto físico que a gente faz nessa hora é tão parecido com aquilo que eu aprendia no karatê para desequilibrar um oponente. Inclusive a pantomima toda de ficar chacoalhando a mão e aos poucos se aproximando mais da pessoa sem que os outros percebam e fazendo assim, assim, porque finalmente está de um jeito que o mínimo impacto eu já pego a pessoa em completo desequilíbrio e ela vai para o chão. Me lembro como jovem pastor uma vez que uma pessoa me disse que na hora de fazer o louvorzão, o bacana é a gente comprar um subwoofer daqueles de 28 polegadas. E além do subwoofer normal, do baixão normal que a gente tem para fazer o som, a gente botar um subwoofer extra virado para o chão.
tá? Deitado no chão, de boca para o chão. E ligar o contrabaixo acústico nele também, o contrabaixo elétrico, e deixar o som bem grave na conexão que vai para lá. Porque daí quando está cantando a música de louvor, a gente dá aquela... Presbítero Marcelo, o senhor é engenheiro de som. O que eu produzo fisicamente quando eu pego... Eu crio uma tremedura de baixa frequência. Como é que a gente experimenta isso? Um arrepio que sobe pela espinha. Uau! É fácil brincar com isso. Isso é um horror. Isso é um desrespeito à obra real que o Espírito Santo faz, de fato. Isso é simonia, isso é manipulação. Mas isso não pode me levar a negar o fato de que ele diz aqui que em dados momentos o Espírito Santo resolve operar cura através de crentes, porque ele manifesta no meio da igreja, para fins da igreja e para fins proveitosos. O Espírito Santo também, esse é o próximo, se manifesta efetuando feitos que não são parte da ordem natural do mundo. Milagres, operações de milagres. A operação de milagre não é... Como isso vai para a internet, está filmado, eu não quero ofender de forma pessoal, amigos. Não é manipular para show, fazer parecer que existem fenômenos extraordinários acontecendo. Nem é uma mera metáfora para transformações ou transubstanciações ou manifestações teatrais que ilustrem pontos. E aí eu paro por aí para não desrespeitar de forma direta. Não é isso. São milagres reais. Onde Deus faz alguma coisa que, para o benefício da igreja, desafia a ordem regular com a qual estamos acostumados. Já vi acontecer isso? Já, vocês também. Com os olhos bem abertos, a gente sabe que de vez em quando a gente olha e fala, não, esse não... Ah, mas então não são aqueles milagres individuais na vida da gente, uma cura espetacular, meu sobrinho cai na piscina e só é encontrado bebê ainda, só é encontrado quando o corpinho já não tá, já está boiando, já não está mais no fundo, já passou um tempinho, e é tirado da piscina, e papai, reverendo Vadislau, desesperado pelo neto ali, fica fazendo massagem cardíaca e sopro, e o menino finalmente, depois de quase 5 minutos de massagem cardíaca e sopro, volta. Vem a ambulância, leva para o hospital, e todos os médicos fazem todos os testes e dizem, houve descerebração, ou seja, toda a atividade cerebral voltou somente para o centro do sistema não consciente, do sistema automático. Ele nunca mais vai voltar a ter consciência, sair dessa coma. E depois de 15 dias de UTI, mais uns quantos de hospital? Mais uns 15, ele sai andando do hospital. E está agora se formando da 4ª série do ensino médio para ir para a continuação. Creio que houve um milagre ali, sim, mas não é disso que está falando aqui. Aquilo é uma ação extraordinária de Deus na vida de uma família crente ou de um crente, para benefício da própria criança, para aumento da fé daqueles que estão ali. Eu creio que houve milagre? Sim. Eu brigo para provar que foi milagre? Não brigo. Se alguém virar e falar, não, mas tudo isso tem uma explicação médica. Eu digo, ótimo. Não tem... Agora, o que está falando aqui é diferente. É para o benefício da igreja. Deus resolve fazer alguma coisa que claramente é visto por todos como ação miraculosa e extraordinária dele. Tá? O que mais? Se você está com o texto aí. Profecia. Esse é complicado, porque a profecia aparece em todas as 4 colunas que eu ilustrei para vocês. A profecia é um dom, Deus chama alguns para serem profetas.
e nesse sentido são pregadores da palavra. O profeta no Antigo Testamento anunciava a vontade de Deus e ele recebia de Deus uma revelação especial dessa vontade, porque a vontade não estava todinha escriturada. O profeta hoje é aquele que prega a palavra que Deus deu. E o dom de profeta é a capacidade de pregar essa palavra e aplicar nas necessidades daqueles que escutam. Mas existem aqueles que são chamados para o serviço de profetas. São chamados para aplicar o seu dom num ministério de natureza profética, porque esse ministério aponta a igreja para um caminho que ela devia ir. E aí existem as realizações de caráter profético, que é quando Deus confirma alguém, fazendo com que essa pessoa, no exercício do seu dom, constantemente acabe tendo esse efeito profético para a igreja, de apontar caminhos. Mas aqui ele está falando de uma manifestação distinta. Os profetas do passado recebiam a palavra e a transmitiam, aplicando a cultura dos ouvintes. A ênfase não era no profeta, mas na palavra. O próprio Packer diz uma coisa interessante. J.I. Packer, um grande pregador anglicano, diz assim: a essência do ministério profético foi servir de porta-voz para a palavra atual de Deus para o povo. Isso normalmente significava a aplicação da verdade revelada e não o aumento dela. Isso permanece para a gente hoje. A profecia, ela é reconhecida e ela está presente em todo lugar que a palavra de Deus for anunciada com fidelidade. Agora, como manifestação do Espírito Santo, ainda assim ela não está falando de novas revelações, mas ela está falando de uma manifestação extraordinária da capacidade dessa aplicação da palavra. Vamos lá. Me permitam ser autobiográfico. Todo discurso acaba sendo um pouco, mas isso é um pouco mais. Meus dons são na linha de profecia. Meu dom é de profeta. Eu olho para o mundo procurando entender como é que eu aplico a vontade de Deus para o coração dos outros. Essa é a natureza do trabalho que eu faço. O ministério, Cristo, em momentos diferentes, me chamou para exercer ministérios diferentes. Mas, no final das contas, onde eu sinto a realização interna maior e onde parece que existe a realização, de fato, do meu ministério, é nesse caráter profético. Porque, por alguma razão, é fácil para mim pegar a palavra de Deus e olhar para a natureza humana, olhar para o coração das pessoas com quem eu estou falando e sacar onde é que tem que pôr o dedo na ferida. E não fazer isso violentando, fazer isso de uma forma que aponta a palavra para ali, mexe com desígnios do coração. Não é só disso que está falando. Isso é o que está envolvido nas 3 primeiras colunas. Dotação, chamamento e realização. Aqui ele está falando demais. Aqui ele está falando daquela capacidade extraordinária, momentânea, que o Espírito de vez em quando dá, para que alguém bata o olho numa situação e saiba exatamente o que é que como é que a palavra de Deus precisa ser aplicada àquilo. Está ligado ao discernimento do começo. O interessante é que as manifestações do Espírito Santo seriam melhor ilustradas, não como uma lista sequencial, mas como um gráfico circular. Porque aqui, a palavra de profecia volta e quase que toca de novo na palavra de no discernimento, na palavra de conhecimento. Com uma mera diferença de ênfase. Na palavra de conhecimento, é o discernimento para entender a situação. Na palavra de profecia, é a capacidade extraordinária que o Espírito Santo dá momentaneamente de alguém pegar e aplicar a vontade de Deus à situação concreta. Olhar e ver isso. Bom, eu vou chegando aqui ao fim, mas eu quero que vocês... Bom, na verdade tem mais 3 aqui, eu pensei que eu ia poder deixar de fora. Mas o Espírito está me dando uma convicção de que é melhor não. É brincadeira, viu? Discernimento de espíritos. O que é isso? A uns é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta dando discernimento de espíritos. Ele dá ao indivíduo a capacidade de diferenciar se os outros estão agindo por espíritos maus ou por Deus. E também se um profeta ou professor fala pelo Espírito de Deus ou não. Lembra que eu falei que a palavra de profecia começa a voltar, de volta para aproximar de discernimento? Aí é o discernimento de espíritos específico.
Ele não se trata meramente daquela capacidade de ver se o ensino é bom ou ruim. Ele é uma capacidade maior de entender motivações, de entender onde é que espiritualmente uma pessoa está sendo direcionada. Eu não tenho visto essa manifestação ocorrer. Eu acho que essa é uma das poucas que eu nunca vi em minha vida. E das manifestações tem várias que eu não vi. Mas eu entendo que é perfeitamente viável que em algum momento o Espírito Santo resolva que para o bem da igreja ele vai ter que dar a alguém uma capacidade sobrenatural de discernir qual é o espírito que está por trás de alguma coisa que alguém está falando ou fazendo. Variedade de línguas. O Espírito Santo se utiliza do indivíduo para falar de forma milagrosa numa língua que o indivíduo não conhece, mas que serve para comunicar o evangelho a um incrédulo. 1 Coríntios 14, de 20 a 25, ali fala em falar em línguas estranhas à raça humana, tá? Mas não satisfaz esse critério, como eu já disse antes. Não é parte dessas manifestações. Se eu quero olhar em língua estranha como um ato cultico, não é nenhuma oração, na verdade, é um ato cultico. Então é de porta fechada sozinho. E eu posso fazer a glossolalia que eu quiser. Ali sim. Mas aqui, porque é para edificação própria, o próprio apóstolo fala. Mas aqui, ele está falando do quê? Ele está falando da capacidade de comunicar o evangelho em línguas que eu não conhecia, ou de absorver essas línguas rapidamente para a comunicação do evangelho. Tá? A uns o Espírito manifesta dessa forma. A gente tem o exemplo ali em Atos, esse é muito claro. E interpretação de línguas. O Espírito Santo se manifesta dando ao indivíduo a habilidade sobrenatural e passageira de interpretar uma língua para aquilo que é compreendido apenas por alguns, para que aquilo que só alguns entendem seja compreendido por todos. Vários de vocês já ouviram as histórias de alguém virar e falar aquela sua oração que eu ouvi na minha própria língua mexeu comigo, e a pessoa fala, não, eu orei na minha língua, eu não sei essa outra língua. É um caso conhecido de um pastor muito tradicional que nos Estados Unidos, depois de um culto, foi procurado por um homem, um judeu que se tornou cristão, que escreveu alguns hinos maravilhosos nossos, e esse homem procurou a ele e disse, quando eu passei na rua e vi você falando num hebraico tão perfeito, eu fiquei curioso e entrei, ouvi a mensagem do evangelho e me converti. E o cara falou, eu não falei nada em hebraico. Nada. Mas note que a diferença, de novo, está aí nisso. É para o aproveitamento do corpo. É para que o corpo de Cristo seja edificado. Essas manifestações não provam nada. Vamos lá, de volta para a demitologização que eu quis fazer no começo. Não prova nada quanto à espiritualidade da pessoa, por meio de quem acontece. Não tem o propósito de melhorar o estado espiritual da pessoa por meio de quem acontece. Tem o propósito de ser um serviço para a igreja. E não existe mérito próprio nenhum. Qual que é a conclusão lógica disso? É lícito buscar as manifestações? Eu devo buscar as manifestações? Nesse entendimento que eu estou dando, me é lícito correr atrás das manifestações do Espírito Santo? Não. Porque correr atrás delas é trocar a aparência, a manifestação, por todas as outras coisas que deveriam vir antes da manifestação. O que me é lícito fazer em termos dos dons? O que me é obrigatório fazer em termos dos dons? Buscar discernir o meu dom do Espírito Santo, a capacitação que ele me deu, e desenvolver esse dom. São ordens bíblicas. Feito isso, eu devo buscar com a clareza da parte do Senhor Jesus Cristo de onde Ele quer me colocar para aplicar esses dons na igreja. E aí eu devo aguardar em confiança que na aplicação e bom desenvolvimento do meu dom, aonde Cristo me chamou, Deus resolve como é que Ele quer me realizar. E Ele determina onde é que eu vou ser bem-sucedido, bem-aventurado.
E quanto às manifestações do Espírito, qual deve ser minha atitude? Senhor, eu não corro atrás delas, porque se são manifestações suas, eu descanso. Se o Senhor mandar pular, eu pulo. Mas não vou ficar pedindo para o Senhor mandar eu dar pulinho e nem tentando ouvir o que não estiver sendo dito para mim. Não vou sair por aí interpretando sinais, criando uma visão potentosa das coisas, mas antes vou entender que essas manifestações são extraordinárias exatamente porque elas são aqueles momentos nos quais o Senhor resolve agir por nosso intermédio, mas a despeito de nós. E o Senhor me deu parâmetros para eu não cair em arapuca. Se não for algo benefício da igreja, não vem do Senhor como manifestação de fato. Se for algo forçado, não veio do Senhor como manifestação de fato. Se for algo que carece de alguém que me ensine a fazer, eu devo suspeitar. Porque as manifestações são dadas pelo Espírito como lhe convém. Agora, fecha aquele quadro comigo. Pensa lá de volta, a primeira categoria dos dons, a segunda dos serviços, a terceira das realizações e agora das manifestações. Se de fato essa é a estrutura e o ferramentário que Deus propõe para a igreja, quais são as formas de experimentar isso na vivência da igreja? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre eclesiologia, coisa que eu raramente falo de forma mais técnica, mas hoje eu vou falar. Eu vou arrematar esse sermão dizendo para vocês. Eu comecei meu ministério na Igreja Reformada Episcopal. Lar presbiteriano, papai pastor presbiteriano, mas eu fui para o seminário e eu comecei meu ministério na Igreja Reformada Episcopal. Ela é uma igreja anglicana, reformada calvinista, mas de estrutura hierárquica. Tem bispos, presbíteros, diáconos, e é uma hierarquia. E o bispo é que determina certas coisas e coisas assim. E ela é interessante porque ela é uma estrutura eclesiástica que não é totalmente diferente do que acontece numa estrutura das igrejas reformadas, mas é ampliado para um tamanho maior. Nenhuma igreja local tem vários presbíteros ou vários diáconos. O diácono é o pastor no começo de carreira. O presbítero é o pastor pleno. E o bispo é o pastor de uma região que dirige os outros pastores. É uma diferença de gestão eclesiástica. Mas uma das razões pelas quais eu quis voltar para a igreja presbiteriana e desenvolver o resto do meu ministério foi a compreensão de que na igreja local está a plenitude dos dons de Cristo. Que na igreja local deve habitar o microcosmo do macrocosmo, que é o corpo de Cristo no inteiro. Ela é uma célula de um corpo mais amplo, mas ela tem dentro de si todos os elementos que também vão estar ampliados no mais amplo. Então eu comecei a me sentir insatisfeito com a ideia de que na igreja local você tinha fiéis, um ou dois diáconos, que eram os pastores assistentes, e aí o presbítero, que era o pastor da igreja, e acima dela um bispo, porque daí a igreja só estava reunida quando várias igrejas se juntavam, e o bispo presidindo, e os presbíteros ali, aí estava a igreja. E eu comecei a ficar incomodado, dizendo, não é o que a Bíblia ensina quanto à questão da plenitude do corpo de Cristo manifesto em cada igreja local. E à medida que eu comecei a olhar para a questão dos dons, ficou patente para mim que, em parte, essa manifestação da plenitude do corpo de Cristo significa a manifestação da presença dos dons. Uma igreja composta de pedras vivas, que são cada um dos indivíduos. Alguém que faça parte da igreja de Cristo, mas não contribua com o dom que Deus lhe dá, de forma específica, dentro de ministérios específicos, dentro da igreja, para que o corpo cresça, é um bebê que ainda está de fralda. E eu não considero que bebês, só porque usam fraldas, devam ser descartados por nós. Porque a nossa esperança é que esses bebês cresçam. E um dia eles vão crescer e um dia eles vão, quiçá... Cadê meu filho? Está ali. Quiçá até trazer netos para a gente. Mas espera.
Mais uns 10 anos no mínimo. Agora, que eu ficaria preocupado se eu tivesse que continuar trocando as fraldas do Rafael e do Daniel quando eles estavam com 5, 6, 7, 8 anos de idade, ficaria. Não significaria menos amor por eles. Mas haveria preocupação e a percepção de que algo ali fugia ao padrão da normalidade. Meu sonho é ver na nossa igreja cada um de vocês descobrindo que vocês têm uma parte única e uma dotação e capacitação que Deus deu, que pode ser desenvolvida. Que vocês têm um ministério no corpo de Cristo. Que graças a Deus eu não, já há quase 25 anos, não faço parte da igreja episcopal sem nenhum ferimento ou demérito para ela. Mas faço parte de uma igreja que diz que em cada congregação local, o pastor não é um sacerdote, um representante que vive a vida cristã no lugar dos membros, mas que ele é mais um dentre os membros. E cada um no exercício do seu dom completa o corpo de Cristo para que esse edifício continue sendo construído. E que isso começa na igreja local. O meu sonho e minha visão para a Igreja Presbiteriana Paulistana é essa. Talvez o momento no qual eu de fato sinta total tranquilidade de apresentar a nossa igreja para a organização ao presbitério, para se tornar uma igreja separada, para se tornar uma igreja autônoma, que não é autônoma no sentido completo, mas uma igreja que não é mais uma congregação. Talvez seja o momento no qual dê para olhar e falar, pronto, a igreja está efetuando o seu próprio crescimento. Num certo sentido, meu sonho é fazer com que os pastores se tornem obsoletos. Não porque daí a gente vai embora, mas porque daí a gente vai trabalhar junto como parceiros e puxar novos desafios. Mas a vida da igreja não pode ser dependente só da sua liderança. A liderança existe para treinar os outros, para fazer o mais. Esse sonho, essa visão, eu creio que ela é bíblica. E talvez a razão pela qual nesses últimos 4, 5 meses a minha preocupação com esse estudo dos dons foi preparar esse solo para essa semente. Alguns de vocês estão ansiosamente esperando o momento no qual nós vamos fazer agora um mini curso para a identificação dos dons, um trabalho mais específico para o desenvolvimento disso, para que cada um possa trabalhar. Mas eu queria que primeiro a gente tivesse esse retrato completo, tá? Se você quiser no seu quarto, tudo bem. Minha dúvida, minha pergunta a glossolalia que a gente vê no pentecostalismo. Eu pergunto isso porque eu já tive essa manifestação e depois eu larguei por outros motivos. Você acredita que essa glossolalia que a gente vê nas igrejas pentecostais, dita no quarto em oração, é bíblica, exegeticamente? Vamos lá. Em primeiro lugar, grande parte do que motiva essa glossolalia que a gente vê em público é a vontade de parecer espiritual, de parecer santo, de tentar dizer que tem o Espírito Santo. Então, no momento que você disse, não, se você quiser falar com Deus, com glossolalia, faz isso de porta fechada, você já matou metade da coisa, mais da metade. Já parou. Porque você tirou um fator de motivação, de auto-engano e tudo que pode levar a pessoa a forçar a barra para fazer algo que não seja autêntico. Às vezes não é nem um engano, eu chamei auto-engano, porque não é um engano que a pessoa está fingindo, mas ela está de fato achando que aquela manifestação de arrebatamento emotivo seja algo místico, sobrenatural, quando muitas vezes pode ser só o arrebatamento emotivo, que não é ilegítimo. A repetição que a gente vê, esse tipo de oração, você acha que isso pode ser espiritual? Vamos lá, agora eu vou responder de forma direta, que é o que você está querendo no final das contas. A própria forma como ela é feita me soa não como mera expressão do fundo da alma, mas tentativa de fazer a mímica de uma linguagem que, quando analisado, não tem linguagem ali. Se você fizer uma análise linguística, você vai descobrir que é muito difícil aqueles elementos, não tem os elementos mínimos de comunicação que tem. Agora, eu não quero virar e falar, não, é proibido,
Mas eu te garanto que se a pessoa seguir a ordem bíblica e for lá e fechar a porta do seu quarto e deixar extravasar o coração, não vai soar. Talvez soe por hábito no começo, mas aos poucos não vai. Agora, onde de certa forma você está perguntando aquilo não soa fake? Soa. Em vários sentidos. Mas é aquilo que eu falei. Paulo fala, mas não proíba. Só manda a pessoa fechar a porta e fazer de porta fechada. Agora, já uma vez uma pessoa virou para mim lá, mas se eu for para fazer de porta fechada, então não vale a pena. Tudo bem, deixa eu ver onde está o coração. Tinha mais alguém que tinha levantado. Pastor, é só para me ajudar a emprestar os seus dons ordinários aqui. Uma interpretação de duas palavrinhas no verso 31 do mesmo capítulo. E no 28 ele fala, a Deus, uns estabeleceu Deus, e aí ele cita os apóstolos, profetas, mestres, e cita também dons de curar, de milagres e variedades de língua. E aí no 31 ele fala, procurai com zelo os melhores dons. Eu quero entender o que ele diz com procurai e os melhores. Lembra que ele começou a falar de dom lá na frente, onde ele deu aquela supraestrutura, mesmo capítulo, onde ele disse aos dons do Espírito Santo, os serviços de Cristo, as realizações do Pai e as manifestações. Então, quando ele chega ali, ele está se referindo ao todo do arcabouço, não ao que estava no versículo anterior somente. E nesse sentido, ele diz claramente quais são os melhores dons, são aqueles que são usados para edificação do corpo de Cristo na palavra. Procura com zelo aqueles que são os dons mesmo, aqueles que são para edificação do corpo. Por isso que eu insisti lá no meu quadro das colunas, procura a coluna número 1, que aquela é dom. A outra depende um pouco menos de você, porque é onde Cristo puser. E a outra menos ainda, porque é como Deus confirmar. Eu não fico correndo atrás da confirmação, eu prefiro correr atrás da fidelidade do exercício. Um soldado almeja ganhar uma patente maior, mas se ele correr só atrás da patente e ignorar o processo para chegar na patente, ele está trocando algo que deveria ser uma cerejinha pela substância do sundae. Come o sundae, a cerejinha está lá como um todo. Então, nesse sentido, primeiro, procurai os melhores, eu acho que aí o procurai é exercite, e é exercite aqueles que são os dons básicos. Para efeito didático, eu enfatizo dizendo, um é dom, o outro é serviço, o outro é realização e o outro é manifestação, porque de fato esses termos são usados na Bíblia. Mas no meio do uso desses termos, ele vira e fala, porque estes são os dons de Cristo, quando está falando do serviço. Eu viro e falo, então o termo dons é usado de novo. Se eu fosse ser bem técnico, tem que dizer, dons do Espírito Santo de capacitação, dons dos serviços de Cristo, dons das realizações do Pai, dons das manifestações do Espírito Santo. Porque todos eles estão dentro desse arcabouço dos dons. Mas a diferença ali, a complementaridade que existe, é no propósito, que ele serve na forma como ele se mostra. Então, lá nos primeiros, são dons mesmo, que eu posso procurar e que eu posso aperfeiçoar. Eu posso me esforçar para desenvolvê-lo. Procurar desenvolver o seu dom só é possível em algumas coisas, né? Eu quero aumentar minha capacidade do dom de cura. Não dá. Eu quero aumentar minha capacidade de expor com clareza a palavra de Deus como pregador. Eu quero aumentar minha capacidade de experimentar misericórdia pelos que sofrem. Eu quero alimentar e melhorar minha capacidade de presidir para trazer a vontade do grupo e direcionar num fim proveitoso. Essas coisas dá para desenvolver. Mais alguém lá atrás? Reverendo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai explicar um pouquinho sobre a natureza dos dons, e especificamente sobre a confusão que estava acontecendo na igreja, que era o uso das línguas no culto. E pelo que dá a entender, a partir do verso 20, o apóstolo Paulo diz que esse comportamento, ele parece um comportamento débil, haja vista de que há profecias no Antigo Testamento de que Deus usaria desse expediente para levar o Evangelho aos povos ainda não alcançados, aos povos gentios. E no verso de número 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte, de 1 Coríntios 14, né? De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Línguas conhecidas, sinal para os incrédulos, porque os incrédulos ouvem algo que eles não podiam ouvir antes. Glossolalia não tem propósito para os incrédulos.
Pois bem, mas aí entra um princípio exegético, que a ideia da glossolalia aqui é a mesma ideia de dialetos, de que não havia uma comunicação com Deus em algum tipo de idioma não conhecido por aquele que fazia. Mas o que se entende, pelo menos em linhas gerais, é que a igreja de Corinto estava fazendo um mau uso desse dom da glossolalia, ou dos dialetos, que deveria ser usado na evangelização e não no próprio culto em si. Tendo como base, por exemplo, a geografia de Corinto, né? Onde você, é mais ou menos como São Paulo, você tem a migração e a passagem de povos das mais variadas línguas. Então a igreja deveria fazer uso desse dom exatamente não dentro do culto, mas fora no culto. Raciocina assim, você tem 3 coisas distintas trabalhando aqui. A ideia de glossolalia, como se usa no pentecostalismo, que é a ideia de falar alá, e repetir isso na hora de culto, como comprovação de que eu tenho o Espírito Santo, é coisa recente. Não é tão recente, porque já tinha no 2º, 3º século gente fazendo, mas não faz parte da briga de Paulo. Essa é uma terceira coisa. A briga de Paulo aí diz respeito ao uso correto ou uso incorreto da manifestação autêntica genuína. E o argumento com eles é: você não pode, vamos lá, você não pode, não tem um fim proveitoso usar isso só como estímulo e exacerbação espiritual. Não edifica. Essa manifestação é para que os incrédulos ouçam o Evangelho. Muita gente pensa, então é só quando alguém não entende a língua para... E eu acho que não, eu acho que algumas vezes é como comprovação. A maioria, em Pentecostes, a maioria das pessoas, muitas das pessoas que estavam lá, entenderiam também se o Evangelho tivesse sido anunciado em aramaico, grande parte deles, porque nas sinagogas havia essa tradição, mesmo que eles morassem em outros lugares, e ainda mais se tivesse sido usado latim ou grego, muita gente entenderia. Eu tenho certeza que muita gente ouviu a mensagem do Evangelho em sua própria língua, não porque seria incapaz de ouvir na outra, mas porque de forma especial estava sendo aplicado. Então aí, Paulo, a gente já tirou aquela terceira coisa da glossolalia no quarto, colocou as outras 2. Só que, como é que eu lido com o fato de que muita gente vai e glossolalia, num certo sentido, já ilustra falar coisas que não têm sentido. Como é que essa terceira coisa seria relacionada com o que Paulo falou? E aí é que o mesmo argumento que ele usa para corrigir o mau uso, também é a única saída que eu tenho para limitar esse novo mau uso que surgiu também. Para evitar que ele vire uma... É quase como se fosse assim, de um jeito está amarrado, do outro jeito está amarrado também. A gente pode dizer, então, que cessou exegeticamente por esse texto. Apesar de você não ter a proibição explícita, que é o que Paulo não vai fazer isso no final do capítulo 14, mas quando você olha ao longo do Novo Testamento, você percebe que esse tipo de coisa não acontece mais. Mas isso não é cessacionismo exegético. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade das pessoas. Quando cessa exegeticamente, é porque há uma declaração propositiva que diz que não existe mais. E essa a gente não encontra. Não, mas Paulo por isso, Paulo não podia proibir isso naquele momento. Até então, que era um momento formador. Não, mas depois disso podia ser proibido. E não foi. Podia ter sido dito que pararia e não foi. O grande problema é esse. Tem gente que quer ser tão certinho que faz cerca em volta das coisas. Os fariseus faziam isso. A lei diz que não pode passar daqui, eu ponho uma cerca mais aqui para não ter perigo de chegar nem na beira. Então, a posição que eu e alguns outros colegas tomamos de dizer que nós somos cessacionistas históricos, mas não exegéticos, ela não é uma fraqueza na ideia de que algumas dessas coisas cessaram. Ela é uma recusa a afirmar o que a Bíblia não disse, porque em nenhum lugar há um ponto final que diz acabou para sempre. E em algumas passagens proféticas que a gente sabe que ainda estão no ainda não, sugere algumas dessas coisas aparecerem. Agora, você virar para mim e falar, mas essa posição não é um pouco, vamos dizer assim, um pouco frouxa, ela vai deixar alguém... Acho que não, acho que se ela for mantida firme, porque o cessacionismo é histórico e não exegético, ele não é menos
menos forte. Porque, de fato, aí é que está. No ensino sobre os dons, a Bíblia cerca de um modo, que é aquilo que eu falei, aquela brincadeira que eu fiz, que eu falei, se botar um lá no canto, o outro lá no outro canto, escrevendo no papel, que é para não ter perigo de um ajudar o outro a entender. E ele levantar e começar a anunciar o Evangelho. Não é orar em línguas. Não é orar em línguas. Orar em línguas é anunciar o Evangelho numa língua que eu não sei, que outros aqui não sabem. E eles dois começarem a interpretar. O que eu vou fazer? Vamos levar mais adiante essa brincadeira. Em primeiro lugar, assim que acabar, eu vou pegar o texto dos dois e pedir que duas pessoas comparem para ver se os textos estão batendo. Aí eu vou lá, eu vou chegar lá e vou cutucar na orelha deles para ter certeza que não tem ponto. Que alguém pode estar passando a informação. Se precisar, ainda manda fazer uma ressonância magnética para ter certeza que ninguém plantou um chip, né? Mas num certo sentido, não vai ser um ceticismo de incredulidade, mas vai ser um de dizer, olha, isso é tão raro que eu vou descansar quando tiver verificado todas as outras possibilidades aqui. Mas o ponto que eu não consigo, não tenho coragem de dar o ponto a mais e dizer, é impossível. Se eu disser impossível, quer dizer que se acontecer, eu tenho que abrir mão da fé. Aí, tem mais uma ali atrás. Mano. Pastor, eu queria perguntar sobre escola de profetas em Israel. E primeiro eu queria perguntar ao senhor se, além da função de representante do povo, o sacerdote também era alguém que aplicava a verdade revelada e não a aumentava? Ou era apenas alguém que zelava por essa palavra? E se ele também era responsável por receber essa palavra e transmitir, porque essas são as definições que o Senhor deu para profeta. Então, diante disso, desses pressupostos, qual a diferença ou a necessidade de sacerdotes e profetas no reino de Israel? Vamos pelo fim, que é mais fácil, porque no fim a gente tem a coisa realizada. Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei, um só. E ele está criando para ele uma nação feita de profetas, sacerdotes e reis. Reis co-herdeiros com ele. O objetivo neotestamentário é que cada um de nós se torne um profeta do Deus vivo, um sacerdote do Deus vivo e um corregente com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito dos 3 ofícios de Cristo. Algumas pessoas no Antigo Testamento reuniam esses 3 ofícios de forma imperfeita, mas reuniam. Abraão, Moisés foi profeta, Moisés governou o povo como rei, ele regeu, e ele era o sacerdote. Ele oferecia sacrifícios. Mas depois é estabelecido Arão, depois são estabelecidos outros profetas, outros sacerdotes. Então, se a gente levar em conta que onde Deus quer chegar, é onde você tem profetas, sacerdotes e reis completos, tá? Essa é a imagem de Cristo sendo formada em mim. Aí fica fácil entender que qualquer divisão anterior a isso, ela é uma situação de excepcionalidade. Ela é porque alguma coisa já não está certinha. Ela é, vamos dizer assim, um sistema de checks and balances. Ela é um sistema de controle. Ela é porque o povo escolheu que queria ter um rei humano, porque os juízes exerciam um papel mais parecido, de profetas e reis juntos. Os sacerdotes estavam lá desde o começo, porque Jesus estabelece com Arão que só alguns vão representar num sistema sacrificial que era temporário e apontava para Cristo, só alguns, para manter a clareza de que aquilo é sacro, só alguns vão fazer. Mas inicialmente você não tem profetas, reis e sacerdotes, você tem sacerdotes e os juízes. Mas de fato isso é quando Moisés vai embora. Moisés tinha um papel triplo. Aí vai embora. Aí se estabelece então, o povo vira e fala que quer um rei como os outros povos. E Deus vira e fala, olha, eu tenho te guiado para o juízo, vocês querem um rei. Tem os sacerdotes e eu vou então estabelecer um controle para o rei também. O profeta era o denunciador do rei, né? O profeta era o que dizia se o rei estava seguindo o caminho do Senhor ou não. Davi teve aspectos de profeta, ele foi um rei mais profeta.
E a gente sabe que o ideal de Deus é esse. Então a escola de profetas no Antigo Testamento, eles eram de certa forma a consciência do reino em termos da vontade de Deus, porque os reis ficavam enamorados com seu poder muito facilmente, então para controlá-los surgiam os profetas. Os sacerdotes, constantemente preocupados em fazer a ligação relacional da deidade com o povo, escorregavam facilmente para cultos idólatras. É um hábito de sacerdote. O sacerdote geralmente é um agradador, porque ele precisa fazer ligações. Então é muito fácil um sacerdote partir de um culto autêntico para um culto idólatra. Isso acontecia o tempo inteiro. Geralmente os reis escorregavam para a arrogância, os sacerdotes para a idolatria e os profetas para o desespero, para o... Agora, onde você está intuitivamente sentindo que essa não é uma situação desejável como perpétua, você está coberto de razão. No reino de Cristo nós estamos sendo transformados em profetas, sacerdotes e príncipes e princesas. Por quê? Porque eu devo ter esse todo que a personalidade de Cristo tem, onde eu exerço e manifesto a presença de Deus, sacerdote, a autoridade de Deus, sua realeza, e o governo de Deus, o controle, como profeta. Agora, quando fala dos dons, de novo, deixa eu aproveitar esse gancho. A listinha lá dos 7 dons básicos do Espírito Santo, que eu expliquei para a igreja, que na verdade eu acho que ela é arquétipo, tem outras possibilidades, ou tem mais, eles são simbólicos. Mas o que é o ideal? Bom, se eu sou profeta, eu posso esquecer do resto e viver como profeta. Não! Porque se o meu dom, o meu chamamento é como profeta, eu sou chamado por Cristo para exercer esse ministério na igreja, mas o seu for de misericórdia, o ideal é que nós dois nos esbarremos não como 2 bolas de bilhar que se repelem, mas mais como se nós fôssemos feitos de algum gel, de alguma massa, onde depois de esbarrar com ele eu fico um pouco mais misericordioso e ele um pouco mais profeta. Porque no final das contas nós estamos sendo transformados à estatura do varão perfeito, Jesus, que não é só profeta, sacerdote e rei, mas que possui todos os dons que ele deu para